E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. E por aqui, a partir de agora, então damos início à nossa Quarta Missionária. Já está por aqui, deixa eu ver quem já está por aqui com a gente, plugadíssimo também, ouvindo a rede, com certeza divulgando, é o nosso amigo o pastor Alexandre Ataíde Feitosa. Ele que é casado com a nossa querida irmã Genilda de Souza, pai de Débora, ele é carioca e, claro, plantando igrejas no sertão do Piauí, especialmente lá na cidade de Marcolândia. E ele diz mais, que ele e a esposa estão aí há 6 anos como missionários da Junta de Missões Nacionais. Pastor Alexandre, bom dia, querido, me ouve bem por aí? Bom dia, Heber. Deus possa estar te abençoando. É um prazer estar com vocês nesta manhã. Deus abençoe cada um de vocês e cada um dos nossos ouvintes. Muito bem, seja muito bem-vindo aqui, obrigado pela tua companhia, obrigado aí por ter cedido esse espaço, esse teu tempo aí para estar junto com a gente nesta manhã, onde acontece aqui toda quarta-feira o nosso bate-papo, né? A nossa Quarta Missionária. A gente sempre está conversando com algum missionário espalhado aí neste mundão de meu Deus. Você está, hoje, você está dizendo aqui que você está em Marcolândia, é isso mesmo o nome da cidade? Isso, Marcolândia, no centro-sul do Piauí, no sertão do nosso Brasilzão de Deus, divisa com Araripina, né? Que é o último município de Pernambuco. Ah, ok, tá certo. Então você está ali já vizinho de Pernambuco. Muito bem. Tá certo. E você, quando saiu do Rio, foi direto para Marcolândia ou você já tinha ido em outros lugares? Olha, na verdade, quando eu me inscrevi na junta, eu estava indo para Sobral. Né? Sim. Estava indo para Sobral. Aí teve a necessidade de estarmos em Marcolândia e fomos para lá. Né? E estamos até agora. Né? Graças a Deus, Deus tem nos abençoado aqui nessa cidade linda, no nosso sertão. Maravilha. E as experiências por aí? Como é que você está plantando? Você plantou igreja aí, é isso mesmo? Plantando igreja do nadinha mesmo? Olha, do nadinha, só agora que nós estamos plantando. Quando chegamos aqui, a Marcolândia já havia sido plantada como congregação. Né? Mas aí houve necessidade de um obreiro aqui, porque o último obreiro teve que cuidar dos seus pais. Então, eu fui deslocado para cá para dar continuidade ao trabalho. Quando eu cheguei aqui, só estava com 17 irmãos. O que acontece aqui? Se fica muito tempo sem um obreiro, e a igreja está no início, essas ovelhas acabam dispersando. Então, quando eu cheguei aqui, só tinha 17 irmãos. Aí fomos trabalhando, fomos batizando alguns irmãos que estavam aqui, e fomos evangelizando. Aí, depois de 2 anos, trabalhando aqui no campo em 2018, ela foi emancipada. Mas antes da emancipação, nós já estávamos plantando uma congregação dessa congregação, né, que era na Serra da Jitirana. Depois partimos, já emancipados, para Caldeirão Grande do Piauí, e hoje já chegamos também na cidade de Padre Marcos, né, com a ajuda também dos nossos radicais sertanejos. Né? Muito bem. E assim, eu sempre pergunto para os missionários aqui, pastor Alexandre, não sei se você consegue, não sei se você está conseguindo acompanhar a rádio aí, até por conta da correria também, né? Mas, assim, eu sempre pergunto para os nossos missionários, assim, qual a maior experiência, né, que você já teve, por exemplo, aí em Marcolândia, né, ou a maior experiência com a família, ou com alguém, né, que de repente hoje está servindo ao Senhor junto contigo aí? Quando a gente fala de experiência, é que a gente acha que, por a gente estar no sertão, né, as coisas são mais difíceis. Né? Realmente elas são mais difíceis porque não chegou ainda. Não chegou ainda. Então você tem que quebrar pedra, entendeu? Você tem que estar trabalhando, plantar uma igreja do zero. Você que vem de fora, né? As pessoas olham com um pouco de desconfiança. Talvez a maior experiência que eu tive aqui foi exatamente a adaptação. Né? Porque a gente que trabalha com a igreja está acostumado com decisões. Você abriu o evangelho, você pregou,
automaticamente, né, você tem decisões. Né? Alguns lugares são mais difíceis, como aqui você tem quanto menor a cidade, igual a nossa cidade que tem 7 mil pessoas, né, elas gostam de ter amizade com você. Né? Mas quando você fala de um compromisso com Jesus, né, eles levam um susto, porque eles já têm uma tradição religiosa, familiar, que é muito forte. Né? E tem gente também que, para largar a imoralidade, largar as bebidas, largar as farras de festas. Então, isso é muito forte na cultura do povo. Né? Então, quem aceita Jesus, talvez o que eu percebo da diferença de uma cidade grande, é que tudo é muito diluído. Então, a igreja passa a ser uma família. Quando o cara aceita Jesus numa cidade sertaneja ou numa cidade pequena do nosso Brasil inteiro, ele fica sozinho. Né? Então, com os princípios da igreja multiplicadora, quando você evangeliza, né, discipulando essa pessoa, você agrega essa pessoa, porque no início ele perde muitas amizades. E tem familiares que às vezes deixam de falar com ele. Então, se a igreja, se a congregação não se tornar a nova família desse novo convertido, ele sofre muito. Entendeu? Depois, aos poucos, é que as pessoas vão aceitando aquele novo convertido como um novo cristão na cidade. Então, é difícil. Talvez o que mais me choca é a dificuldade. Quando numa cidade maior, quando você tem batismo, né, vai todo mundo ver. Né? Quando tem batismo numa cidade pequena, é só a turma da igreja mesmo que acompanha. Que às vezes nem os familiares vão. Né? Certo. Você falou que você ia falar mais alguma coisa? Não, só isso mesmo, pode ir. Eu ia te perguntar o seguinte, você falou que tem 27 mil habitantes aí em Marcolândia, é isso? Não, 7 mil. 7 mil. 7 mil, uma cidade pequena, menor do que muitos bairros aí no Rio de Janeiro. Né? Sim, verdade. Que legal. E a cidade, como que é a cidade, o pastor Alexandre, como que é a cidade de Marcolândia? Qual é a fonte de renda dela aí? Como é que vive a cidade de Marcolândia? Rapaz, a maior fonte de renda hoje da cidade, né, pessoal, é a plantação de mandioca e a fabricação de farinha. Né? E tem muitas fábricas de farinhas aqui. Né? Mas o pagamento, o dinheiro que entra é muito pouco, principalmente para os que trabalham. Né? Então, hoje a situação da cidade está melhor, porque muitas pessoas, com a expansão da energia eólica, muitas pessoas ganharam nos seus sítios uma torre. E quem tem uma torre dessa tem uma renda de aluguel, né, que ajuda toda a família. Mas é complicado. Né? Toda a cidade sertaneja depende de chuva. E chuva, meu amigo, aqui é muito complicado. Às vezes tem e às vezes, né, tem 2 anos que não tem. Então, às vezes o pessoal planta na esperança da chuva, porque aqui não tem rio, né, e aqui também não tem poço. Meu Deus. É, de fato, um desafio mesmo, né, pastor? É um desafio mesmo. E a cidade, você falou, estava falando que ela é vizinha de algumas cidades, inclusive vizinha do estado de Pernambuco. Então, a cidade de Marcolândia, ela meio que depende de outras cidades maiores aí, pastor Alexandre? Olha, depende. Quando a situação fica apertada aqui, as pessoas vão para outras cidades. Né? Eles vão para cidades maiores trabalhar como hipicos, né? Vão para Sapezal, no Mato Grosso. Né? Então você tem um êxodo muito grande de pessoas por causa da questão do emprego. Né? Quase todas as cidades pequenas aqui, como Marcolândia, Caldeirão Grande, Padre Marcos, quando o pessoal chega na faixa dos seus 18 anos, faz às vezes até uma faculdade aqui, né? Mas tem que sair da cidade para poder ganhar o seu dinheiro. Né? Porque é uma cidade que tem muita criança, adolescente e pessoas aposentadas, porque a parte mesmo que gera renda, eles vão buscar renda em outros lugares. E a nossa oração é que no nosso sertão, né, nessas cidades pequenas, cheguem empresas, né, nesse lugar para poder pegar toda essa população para que ela não saia, né, da sua cidade, né, e deixe as suas famílias, né, às vezes por anos, né, até eles conseguirem o dinheiro e conseguir retornar. Certo. E você está falando que então na cidade tem uma faculdade na cidade, então? Não. Faculdade na cidade não. Faculdade você tem uma faculdade à distância,
né, Sim. do estado do Piauí, né? Sim. Mas você tem muita faculdade hoje via internet, como Certo. o Unip, Unopar. Então, isso ajuda muito o pessoal a fazer faculdade aqui, à distância, né? Ah, E quem entra numa faculdade federal ou estadual, eles têm que mudar de cidade. Não tem jeito. Entendeu? sim. Tá certo. Então tá certo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, pastor Alexandre. No Brasil tem muita gente que está ouvindo a gente, né? Então, em muitos lugares do Brasil aí, lugares grandes como os lugares pequenos, e também tem gente que, claro, não é batista, né? Eu tenho gente aqui de todas as igrejas cristãs evangélicas ou não cristão evangélica, né, que também acompanha a nossa programação. E a pergunta que eu queria te fazer é assim, você explicar um pouco para a gente o que é plantar uma igreja, né? Como que é o trabalho de um missionário, por exemplo, né? De um radical, como você falou ainda há pouco, o radical sertanejo, né? Nós temos aí radical no Amazonas, radical no Sul e tal, enfim. Aí eu queria que você explicasse para a gente o que é plantar uma igreja, meu irmão. Plantar uma igreja, irmãos, é levar Jesus no coração das pessoas. Porque o templo, né, o terreno, o templo, é a última coisa, né, é o desfecho, né, de uma plantação de igreja no lugar. O que acontece? O pessoal, às vezes, quando plantava uma igreja numa cidade ou num lugar, não tinha a visão, né, de formar líderes e plantar novas igrejas. Então, por isso, às vezes, uma cidade que cresceu muito só tem uma igreja, né, de repente, batista naquela cidade. Né? Você vai nessas cidades pequenas que eu te falei, você tem uma igreja de cada denominação. Né? Mas você vê, quando você planta igreja, para você poder plantar igreja, você tem que trabalhar a questão da formação da liderança. Hoje a gente trabalha com os princípios da igreja multiplicadora, que é a oração, evangelização discipuladora, a plantação de igrejas, formação de liderança, compaixão e graça. Você só consegue plantar uma igreja, né, se você tiver líder. Né, se você tiver uma pessoa que conheça bem a Bíblia, que pregue, que evangelize, que tenha na sua veia, né, o ID de Jesus para ampliar, né, o trabalho da sua igreja local. Né, porque a igreja não pode viver para si mesma. E não importa o tamanho da igreja, se ela é muito grande, se ela é de porte médio, se ela é de pequena. Todas essas igrejas podem plantar igrejas. Né? Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui, a dificuldade que eles tiveram, mas pastor, como é que a gente vai plantar igrejas? Pelos pequenos grupos multiplicadores, né? Pelos PGMs. Né? A gente fazendo pequenos grupos, né? Multiplicadores que em algumas outras denominações são chamados de células, né? A diferença dessa visão é que a célula ela não existe só para a igreja. Através desses pequenos grupos multiplicadores, você tendo um grupo, 2 ou 3 naquela cidade, ali você já começa a fomentar a visão de uma plantação de igreja. E quando essas igrejas pequenas começam com essa visão, elas amam plantar outras igrejas. E assim vai disseminando. Entendeu? Eu acho que talvez o que tem faltado é a visão de plantar igrejas com pessoas, não somente com prédios. O prédio, o terreno, é uma consequência do trabalho que a gente faz evangelizando as pessoas. E isso faz toda a diferença. Se hoje nós chegamos se hoje nós chegamos na Jutirana, chegamos em Caldeirão Grande, no Piauí, e chegamos em Padre Marcos, né, foi por causa dessa visão. Né? E o radical sertanejo, né, os nossos novos missionários que estão em formação, eles começam a visualizar esse trabalho também. E depois que isso entra no sangue, quando isso entra na veia, é impossível você começar uma igreja em qualquer lugar sem pensar em plantar outras igrejas. Porque isso acaba virando uma realidade, né, no nascimento da igreja. Entendeu? Por exemplo, a Caldeirão Grande, ela já nasceu com uma visão missionária muito forte. Né? Quando chega a época de missões, ela bate quase o mesmo valor da gente, né? Que já estamos aqui há mais tempo. Porque já nasceu com esse DNA próprio dos princípios da igreja multiplicadora. Certo. A Débora tem quantos anos, pastor?
A Débora hoje tem 20, veio para cá com 14 anos. Ah, eu tô achando que o senhor que tem 20, é a Débora que tem 20, então? Tenho 20 nada, já estou com 51, meu amigo, já estou nesse campo há muito tempo. Ah, a voz aí, a voz está dizendo que você tem aí no máximo uns 30. Pois é, já agradeço pelo elogio, mas tem não. Ah, legal. E a Débora está aí contigo ou não? Ou está no Rio? Não, a Débora está estudando, entendeu? Certo. Ah, tá. Porque a pergunta que eu ia te fazer era a seguinte: como é que foi a tua adaptação aí na cidade, meu irmão? Porque assim, ele saiu do Rio de Janeiro, né? E aí, de repente, você está no lugar de 7 mil pessoas. Como você muito bem falou, menor do que um bairro do Rio de Janeiro. Como que foi a tua adaptação aí, pastor? Meu irmão, olha, eu vou te falar um negócio. A adaptação, você tem que estar você tem que ir com o coração preparado, em primeiro lugar, para amar a cidade que Deus vai colocar você. O missionário, ele tem que amar o seu campo missionário. Campo missionário não é lugar de reclamar. Campo missionário não é lugar de murmurar. Campo missionário é lugar de você trabalhar e agradecer todo dia que você está lá. Né? Até na questão da adaptação. Por exemplo, você chega num lugar, igual Marcolândia, onde as pessoas falam mais devagar. Né? E você vem de um lugar, igual eu vim, de Duque de Caxias, que é uma cidade metropolitana do Rio de Janeiro, que o pessoal é bastante agitado. Né? Porque pega ônibus, pega van, pega moto, um corre. E o pessoal fala muito rápido. Quando eu cheguei aqui, a minha primeira mensagem, só para você ter uma ideia, né, eles levaram um susto. Né? Por quê? Porque eu falava muito rápido. Desliga, né? O capitão até falando, onde é que desliga esse cara? Exatamente. Aí eu estou falando rápido e eu estou pensando que eles estão prestando atenção. Eles estavam tentando me entender, né? Porque eu falava rápido e chiando ainda por cima. Ele falou, pronto, agora que a gente não entende nada mesmo, porque esse homem fala rápido e chiando. Como é que vai ser? Aí eu tive que me acostumar a falar um pouco mais devagar e isso eu tive que se adaptar a conseguir me entender um pouco do meu ritmo. Então você vai se moldando. Por exemplo, as coisas. Você vai para uma cidade grande e qualquer hora que você sair, tem alguma coisa aberta. Né? Aqui não, meu irmão. Aqui tem hora para fechar de meio-dia às 2 horas. Às vezes o comércio fecha. Entendeu? Aí o pessoal abre de 2 e fecha às 4. O correio, meu irmão, é de segunda a sexta. Quando chega meio-dia, eles fecham, abre 2 horas e fecha às 4 da tarde. Se você chegar às 4h10, você não põe mais uma carta no correio, você não põe nenhuma encomenda. Então, você vai se adaptando. O mercado fecha às 6 horas. Né? Então, você tem essas diferenças. Por exemplo, aqui não tem metrô, aqui você não tem trem, aqui você não tem ônibus. Entendeu? Então, você tem que ter uma moto, né, para você se locomover de uma cidade para outra. Né? Porque senão você não chega. Entendeu? Então, são várias coisas que você vai se adaptando, entendeu? E vai entendendo. E algumas coisas você gosta muito e outras você se adapta. Porque você ama o lugar que você está. Né? O cara, para ser missionário, numa cidade, para que ele possa fazer bem seu trabalho, ele tem que ter a convicção que Deus colocou você ali, porque você não é pastor dos batistas, você é pastor da cidade. Você é pastor, mesmo que eles não queiram, você é pastor de cada cidadão, né, da cidade que você está. Ou você entende isso, ou você vai ter dificuldades. E quando você chegou aí, pastor, como é que... o que você identificou, assim, de repente, como teu maior desafio, né, dentro da cidade? O maior desafio Sim. é começar na igreja uma coisa chamada identidade cristã. Né? O que eu quero dizer com isso? Porque em qualquer lugar da cidade que você for hoje no Brasil, você tem igrejas. Você tem igrejas. Né? Mas como é que está isso? Né? Como é que está essa cristandade? Será que eles têm pregado o que têm vivido? Eles têm vivido o que têm ouvido? Né? Será que a pregação que eles falam no seu dia a dia é aquilo que é visto na sua vida? Então eu falei para eles, olha, o evangelho funciona ou não funciona? Se a gente fala, se a gente louva a palavra de Deus, então a gente tem que viver. Entendeu? Eu sempre falei, a vida de um cristão pode ser numa cidade grande, pode ser numa cidade pequena, ela tem que ser honrada, ela tem que ser digna, ela tem que ser íntegra. Né? Então você tem que viver Jesus na sua totalidade.
Então você tem que viver bem com a sua família, você tem que ser honesto na sua cidade, você tem que amar as pessoas, você tem que ser uma pessoa cordial, você tem que amar todos e não concordar com o pecado, ter uma vida longe, né, do pecado. Você não pode ser crente hoje e ir para uma bagunça amanhã. Então você tem que viver aquilo que realmente você acredita. Então, pautado nisso, né, numa fé que transforma, numa fé que o cristão, quando ele aceita Jesus, ele se arrepende dos pecados e tem uma nova vida, porque em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Por incrível que pareça, meu irmão, as pessoas levam um susto quando você fala isso. Mude a sua vida. Viva do jeito que Jesus quer que você viva. Porque não adianta falar que ama Jesus, né, e não obedece a Jesus. Então isso tem sido uma íntegra na vida da primeira igreja batista em Marcolândia. Se você fala que Jesus é teu dono, viva do jeito que ele deseja. Maravilha. E hoje, qual os planos de Alexandre e Genilda aí para Marcolândia? Meu irmão, os planos é plantar o máximo de igreja que Deus colocar no nosso coração. Irmãos, para esse ano ainda, para o ano que vem, já estamos pensando em plantar uma igreja aqui do lado, que é a Vila Serrânia, que já faz parte de Araripina. E não tem, entendeu? Mas o nosso coração era pensando, por causa da pandemia está tendo essa dificuldade, mas nós vamos plantar, entendeu? Sim. Essa questão da plantação não é questão de você ter recurso ou não, né? É você querer realizar, né? Se você quiser realizar, meu irmão, os recursos aparecem, entendeu? Porque o mais interessado que a obra do Senhor ganhe força, que avance, é o nosso próprio Deus. Eu aprendi, meu irmão, a não me preocupar com as coisas acrescentadas. Se eu busco o reino de Deus, as coisas acrescentadas vêm junto. Então a gente quer plantar igreja, a gente quer trabalhar no coração desse povo, a gente quer que esse povo se arrependa dos seus pecados e tenha uma vida maravilhosa na presença de Deus. Esse é o desejo meu, da Genilda e da Débora. Por isso estamos aqui, irmãos, com alegria, por isso que estamos aqui vibrando com a possibilidade e honrados, né, de participar, né, da nossa junta de missões nacionais e de estar participando de todo esse mover de Deus, né, através da nossa junta, entendeu? E é muito maravilhoso, irmãos. Eu fico muito alegre e a minha ideia é plantar mais igrejas, né? E a ideia dos nossos radicais, do Cleito e da Stephanie, que está em Caldeirão, né, é plantar mais igrejas, da Sara, da Jéssica e da Maria, lá em Padre Marcos, é plantar mais igrejas. Elas já estão lá visitando um outro bairro, além do que elas estão, né? E os próximos radicais e a nossa liderança que está crescendo, eles acompanham todos os projetos, né? Eu coloco eles no carro e eles conhecem, eles vibram, e eles dizem, pastor, esse é o caminho, né? A gente tem pouca igreja porque a gente planta pouco, né? Mas no dia que a gente colocar o coração de plantarmos mais igrejas, meu irmão, esse Brasil vai mudar. Porque o Brasil tem que mudar por dentro. Porque religioso ele já é. Agora Jesus Cristo tem que fazer a transformação, a mudança de chave, né, de uma vida totalmente entregue ao nosso Senhor Jesus. Quando isso acontecer, muitas das mazelas que tem no nosso país vão diminuir. Porque o nosso povo vai estar orando mais. O nosso povo vai estar vivendo mais o Evangelho. E é isso que me faz, é o que me move, para plantar igrejas. Porque eu acredito que Jesus Cristo, o nosso dono, o nosso Senhor, pode fazer a mudança que esse país precisa na vida do nosso povo. Certo. Você estava falando sobre essa questão do mais de Deus, né? O que o mais ele acrescentará, e isso aí você não se preocupa, é tranquilo. E então, assim, porque eu acredito também que um dos desafios, né, muitas vezes do missionário, quando chega numa cidade pequena, né? Porque, assim, óbvio que você tem aí os seus projetos, os seus sonhos para poder acolher as pessoas, não é verdade? Então, e dentro daquilo que você já faz, você tem, às vezes, alguns sonhos de, sei lá, de montar uma estrutura melhor, tal, para estar acolhendo esse povo. E aí, a pergunta que eu ia te fazer, você já meio que me respondeu, mas agora você vai entender mais, é justamente isso.
como que vocês fazem, né? Para, no caso, porque assim, a igreja começa a crescer, né? Você chegou, tinha 7 pessoas, daqui a 10 anos vai ter talvez 700, 1.000, 2.000 pessoas, 2.000 pessoas. Então você precisa de uma estrutura para poder estar trazendo esse povo. E aí você estava dizendo que a cidade tem pouco recurso e tal. E como vocês fazem? É oração.com mesmo e a cada dia Deus vai dando a provisão? É assim mesmo? Ou como é que vocês fazem? Meu amigo, eu vou falar uma coisa para você. Eu fui pastor de igreja batista durante 16 anos no Rio de Janeiro. Sim. É uma outra realidade. Né? Sim. A igreja, ela por si só, ela se autossustenta. Sim. Quando você vai para o campo missionário, né, você aumenta a tua fé exponencialmente. Né? E por você ser missionário, tem sempre a igreja, tem sempre irmãos que não podem estar conosco, mas apoiam o trabalho, né? Podem nos ajudar, né? Querem nos ajudar. Então, quando a gente menos espera, aparece alguém, pastor, o que a gente pode ajudar o Senhor? É você pensar no projeto, naquilo que você precisa, né, que você vai dar conta, porque Deus só vai te dar o recurso naquilo que você pode dar conta. E acontece, meu irmão. Não se preocupe, pergunte para qualquer missionário da Juca de missões nacionais se falta alguma coisa no campo dele. Né? Não falta. Né? O X da questão é que quando for necessário, através da oração, Deus vai dar aquilo que a gente precisa. Eu não tenho que reclamar, meu irmão. Não me falta nada. Não falta nada para o povo de Marcolândia. Não tem faltado nada para o povo de Caldeirão. Entendeu? A própria igreja de Caldeirão já está pagando o terreninho dele. Né? Do primeiro terreno, a gente vai ter que comprar 2. Entendeu? No seu pouco recurso, eles estão se reunindo, já estão vivendo como igreja. Né? Eu já estou pensando como é que a gente vai conseguir o terreno de Padre Marcos. Né? E lá só tem adolescente. Então, quando você planeja, quando você vive, quando você sonha, né, as coisas se tornam realidade. Mas nada vai se tornar realidade se você não sonhar. Né? Eu acho que a maior graça que eu tenho vivido nesses últimos 6 anos é entender que Deus me sustenta, mesmo que eu não tenha os recursos que eu tinha antes. Né? Então, meu irmão, por exemplo, uma igreja de sertão, numa realidade sertaneja, entendeu? Quando você tem pouco recurso, Deus ajuda, meu irmão. Deus ajuda. E aquele povo vai vendo Deus agir e eles vão contribuindo com o pouco que tem. Entendeu? Porque, por incrível que pareça, com o pouco que nós temos, nós conseguimos fazer muita coisa. Né? Muita coisa. E Deus é bom, irmãos. Eu aprendi uma coisa. Deus é bom. Em Jó, eu acho interessante isso. Né? Jó foi uma pessoa que teve muito, né? Perdeu tudo e depois recuperou tudo. Ele fala em 42, versículos 1 e 2. Então, em resposta ao Senhor, já disse: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Meu irmão, o missionário só tem uma coisa: ele tem que sonhar os sonhos de Deus. Porque os planos de Deus não podem ser impedidos. Independente da renda daquela congregação que você está, as coisas acontecem. Eu vivo isso todo dia. Pergunta para um dos nossos radicais se tem faltado alguma coisa para eles. Lá em Padre Marcos, né? Lá em Caldeirão. Visite lá, entendeu? Aqui em Marcolândia, Deus tem dado muito mais, às vezes, do que nós precisamos. Né? E Deus tem sido bondoso, né, com os missionários da Junta de Missões Nacionais. O senhor tem falado aí de Padre Marcos e Caldeirão. Padre Marcos e Caldeirão são cidades. São. Uma tem 5 mil e outra também tem 6 mil. E é tudo colado aí de Marcolândia. Olha, colado, assim, depende do que é colado, né? Se você for numa cidade que tem ônibus, né, por exemplo, de Tirana, o local onde está a nossa congregação é 8 quilômetros para você chegar lá, né? No meio da areia, né? No meio da areia, porque é um local de sítio. Temos uma congregação lá. Certo. Caldeirão, os cultos se realizam na casa dos radicais, né? Na varanda, entendeu, irmãos? E Sim. é 13 quilômetros, né? de Marcolândia. Padre Marcos é o nosso braço mais longe. Fica quase a 40 quilômetros de distância. Né? Então, mas você não tem ônibus, você não tem nada que ligue. Para você trabalhar, você tem que estar na cidade. Né? Você tem que estar na cidade. Ou então você tem que ter uma
um carro, uma moto, para você estar indo lá todos os dias. Então, por isso a necessidade de termos de liderança ou radicais nesses lugares. Entendeu? Então, a gente vai plantando igreja, irmão, e ela vai crescendo de acordo com a visão. Né? Uma é 8 quilômetros, a outra é 13, a outra já é 40. Né? A que eu quero fazer não chega a 2, a Vila Serrânia. E é a que estou tendo mais dificuldade. É porque veio a pandemia, eu não consegui ainda arrumar uma casa para alugar, para a gente começar o trabalho, mas está na minha oração todo dia. Plantação de igreja é isso. Né? É bater até a porta abrir. E você sabe que Deus está nesse negócio. E na questão da pandemia aí, né, pastor, pela como as cidades são pequenas, eu acredito que não é todo mundo também que disponibiliza de internet, por exemplo, para participar de lives, né, para participar de um culto online, alguma coisa nesse sentido, né? Nossa, irmão, Deus tem sido bom com a gente, porque a dificuldade aqui de internet, essas coisas, é muito difícil. Mas o que nós fizemos aqui no início da pandemia, quando a gente não conseguia abrir? Né? A gente gravava, fazia um vídeo, eu falava para os irmãos, você grava um vídeo você louvando, né? E outro você dando uma palavra, você fazendo uma oração. Então eu pegava todos esses vídeos, né? Montava, eu fazia um vídeo pregando, montava, quem olhasse assim o vídeo, parecia que o culto estava sendo na hora, mas não, entendeu? Eu montava o culto, né? E colocava no domingo, 7 horas, e pedia para todo mundo acionar o YouTube. Eu pedi irmãos de outras igrejas como participação especial também. Eu colocava nesse culto. Um culto que eu planejava durante a semana, ia montando, no domingo estava o culto prontinho lá. Né? E o restante, quando a gente não podia estar aí, a gente estava visitando, vendo como as pessoas estavam, mas o culto continuou, irmãos. Entendeu? Pela internet, não do jeito assim, online, né? Mas gravado, e todo mundo acompanhando. Quando dava aquele horário, os irmãos entravam para assistir o culto no YouTube. Certo. Então as pessoas conseguem acessar o celular por aí e acessar, então, uma programação na internet. Consegue. Ah, maravilha. Muito bom. Pastor, eu queria que o senhor falasse, então, para nós, para as pessoas que estão nos ouvindo, e principalmente aos novos missionários, né? Aqueles que estão em formação, aqueles que estão pensando ainda se vão, se não vão, aqueles que têm, acredito eu, também o temor, o medo, né? De sair, deixar a tua cidade, ir para um lugar onde ele não tem o costume, né? Onde tudo é diferente, cultura, como você muito bem falou, você sair do Rio de Janeiro e ir para uma cidade super agitada e tal, e de repente você chegar no lugar onde você dá uma olhada assim, o povo ali tudo slow motion e tal, tudo tranquilão, né, e tal, porque é uma outra cultura, um outro ritmo de vida e tal. Eu queria que você trouxesse então para esse povo, né, trouxesse uma palavra para eles, aí, o que é que você diria para esse povo que está pensando em ser missionário, para aqueles que estão em formação, né, e para aqueles que talvez já terminou a formação e está indo agora para o seu primeiro desafio? Irmãos, olha só, o maior interessado que você vai é o próprio Deus. Então não tenha medo. Né? O que acontece? Você pode ter algumas dificuldades no início. Quando eu cheguei aqui em Marcolândia, isso na primeira semana, né, o que aconteceu comigo? Quando eu cheguei, na primeira semana, nunca chove aqui, é difícil chover. Caiu um temporal, que a casa era nova, a água entrou pelo fundo da casa e entrou por dentro da sala dos quartos. Eu e minha esposa passamos a noite toda cercando com a toalha, porque não podia molhar as caixas. Entendeu? Passamos a noite em claro. No outro dia que a gente foi descansar, irmãos, entrou um caminhão na rua e levou os fios todos. Passamos 2 dias sem luz na casa. Né? Aí chegou na quarta-feira, quinta-feira, a luz foi ligada. Minha filha comeu uma pizza, né, e ela era alérgica a algum tipo de pizza, ela era alérgica a presunto. Ela Sim. pegou uma alergia, meu irmão. Eu tive que levar ela para Araripina. E a minha filha, ela é alérgica, só que eu não sabia que ela poderia ser alérgica a Fernegan. Ela nunca tinha tomado. Eles passaram a injeção de Fernegan na minha filha. Entendeu? Minha filha quase morreu nos meus braços. Só para você ter uma ideia. Na primeira semana. Então, o que você vê numa hora dessa? Você, rapaz, né, que situação. Né? Aí a minha filha não morreu, graças a Deus. Né? Deu tudo certo com ela. E a minha filha falou assim, pai, temos que orar mais.
Entendeu? Devemos orar mais. Aquilo que eu fiquei com medo dela ter receio, ela falou, vamos orar mais. E se tem uma pessoa que perdeu, assim, pela lógica, né? Foi ela, porque ela abriu mão dos avós, abriu mão da família, abriu mão dos amigos e está aqui com a gente. Né? Está aqui com a gente, gosta aqui do lugar. Então ela tá em Marcolândia, então, sua filha. Achei que ela estava estudando no Rio. Não, ela estuda aqui, entendeu? Tá todo mundo aqui. Tem ninguém longe ainda não. Então, meu amigo, se eu fosse ver pela primeira semana, era para pegar a Gilmar e ir embora para casa. Né? Mas a questão toda o diabo ele faz de tudo para a gente não alcançar os objetivos de Deus. Então a gente tem que estar orando. Não tenha medo. Eu falo para quem está começando, não tenha medo. Se você é vocacionado, meu irmão, invista na sua vocação. Acredite. Agora, ame intensamente o trabalho. Não importa se é uma cidade grande, se é uma cidade pequena. Você tem que ter a plena convicção que Deus colocou você ali. Entendeu? Porque se você amar aquele lugar, irmão, é impossível você estar infeliz no lugar onde você não ama. É impossível. Meu irmão, eu amo estar aqui em Marcolândia. Quando eu coloquei o coração para a gente tirar do Caldeirão, eu já estava amando aquele povo dali, por isso quem ama quer plantar uma igreja naquele lugar. Padre Marcos, a mesma coisa, entendeu? Então você tem que amar aquela região. Você tem que amar aquele povo. Tem dificuldade? Tem. Tem problema? Tem gente que vai gostar de você, tem gente que não vai gostar de você. Vai, mas se você ama, a palavra de Deus fala que o amor cobre uma multidão de pecados. E essas deficiências que às vezes o povo tem, que nós temos, é coberta quando nós amamos. Né? E aí fica tudo mais fácil. Né? Não é quer dizer que tu não vai ter dificuldade, mas você encara as dificuldades com mais naturalidade. Porque, meu irmão, Jesus ele falou uma coisa que é muito interessante. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. E se Deus é meu Pai, meu irmão, eu tenho que fazer com alegria. Eu tenho que fazer com amor, eu tenho que fazer com a convicção, né? Que Ele vai estar comigo até a consumação dos séculos. Eu tenho que ter a certeza que Deus está comigo nesse negócio. E o meu negócio, meu irmão, é ganhar almas. O meu negócio, meu irmão, é plantar a igreja. O meu negócio é fazer o reino de Deus crescer. Se você tiver essa convicção, nada nos será impossível. Nada mesmo. Então eu falo para cada pessoa que quer entrar por Radical Sertão, que quer entrar por Radical Sul ou por Radical Metropolitano, entre, mas entre com vontade, sabendo que Deus vai estar contigo. E não importa o que vai acontecer com você, Ele será o seu recurso. Ele será a sua rocha. Ele será aquele ombro que você precisa nos momentos de dificuldade. Muito bem. Maravilha, pastor. Eu queria que o senhor falasse também para nós agora, ou melhor, queria que o senhor falasse, não, eu queria saber se tem mais alguma coisa, né, de Marcolândia, se eu quisesse, se eu pudesse acrescentar aqui para nós. Marcolândia? Não. Primeiro, Marcolândia tem um povo lindo, né? Tem um povo maravilhoso, né? Tem um coração aberto para o evangelho, como todas as cidades sertanejas, né? Marcolândia é uma cidade altamente receptiva, né? Foi uma cidade que me recebeu muito bem e eles tratam muito bem quem vem de fora. É uma cidade abençoadora. Pergunta para o Cleilton e para a Stephanie como eles são tratados em Caldeirão. Eles são tratados maravilhosamente bem. Né? Pergunta para as meninas, né? Para Jéssica, para a Loura, para a Sara, como o povo trata eles lá em Padre Marcos. Né? O pessoal gosta dos nossos missionários. Né? Então, meu irmão, é um povo altamente receptivo. Né? Então, a gente tem que amar esse povo. Não tem como não amar. Né? Então, Marcolândia, tudo que eu preciso, né? Tudo que às vezes eu preciso, eu não ouço não. Né? Só quando eles não podem realmente. Então, meu irmão, é outra coisa que eu gosto demais da cidade de Sertão. Na cidade grande você vive completamente apavorado com roubo. Né? Aqui tem, porque coisa ruim tem em tudo que é lugar. Mas aqui ainda é um lugar que você pode deixar a moto, deixar o carro, entendeu? Sair para dar uma volta na cidade, entendeu? É uma cidade tranquila. O que a gente precisa, irmãos? Tranquilidade. Tranquilidade eles já têm. A gente ora pelo que eles não têm, entendeu? E assim a gente vai vivendo. Né? As cidades do sertão, né? Se alguém tem medo, você vai ficar sem água. Não, a água chega. Né? Aqui na nossa cidade não tem água, não tem água na torneira. Então você tem que ter uma cisterna, encher
a tua cisterna com um carro-pipa, né? E você passar o mês inteiro com 8 litros d'água. Né? No primeiro mês, eu só consegui, eu e minha família, passar 15 dias. Né? E aqui, meu irmão, é R$150, R$130 um carro-pipa. Aí a gente foi aprendendo a se adaptar e hoje a gente passa um mês com um carro-pipa. Né? Aí você vê, quando você vai no Rio de Janeiro, em São Paulo, e você vê uma mangueira aberta, a água indo embora, eu falo, meu Deus, como essa água que está indo embora está fazendo falta no sertão. Né? Então você aprende com eles a economizar água, né? A dar importância àquilo que de repente você não dava. Então, do mesmo jeito que você ensina, né? Eu tenho aprendido muito com esse povo. Né? E para mim tem sido, meu amigo, esse período aqui em Marcolândia, um período de aprendizado. Né? Eu tenho ensinado eles o amor de Deus, mas eles têm me ensinado muita coisa para a vida, que eu posso passar para outras pessoas que não conhecem essa realidade. Né? Por isso que eu posso dizer para você, meu amigo, né? Marcolândia tem sido uma bênção na minha vida. Né? E Caldeirão também, na vida dos nossos radicais que estão lá. E com certeza, Padre Marcos, a mesma coisa. Porque tu tem sempre que aprender uma cultura nova com um povo diferente da gente. Né? Porque apesar da diferença, né? nós somos brasileiros e temos um amor profundo por Deus. Às vezes a gente só tem que redirecionar para que eles possam achar o caminho de Jesus de uma maneira mais certa, de uma maneira mais correta. Marcolândia, enquanto eu estiver aqui, né, tem sido bênção na minha vida. E se um dia eu for para outro lugar, né, pela nossa ajuda a plantar a igreja em outro lugar, eu vou levar Marcolândia no meu coração para o resto da minha vida. Né, e as pessoas que moram aqui. Por enquanto, eu vivo um presente aqui, todos os dias, com o coração para plantar a igreja e aprender com esse povo que tem abençoado a minha vida. Maravilha. Muito bom, pastor. Só mais uma perguntinha. Para eu ir para Marcolândia, eu vou por Araripina, é isso? Tem que ir para Araripina. Para você chegar em Marcolândia, né, se você for do Rio de Janeiro para ir de carro, é 2.200 quilômetros. Né? Você tem que chegar em Recife e descer a BR-316. Né? Você sai de Recife, vai descendo, passa em Arco Verde, vai chegando em Salgueiro, chegou em Araripina, chegou em Marcolândia. Se você for para o Piauí, você desce de Teresina, vem descendo, passa por Picos, até chegar em Marcolândia. De Recife para Marcolândia, 12 horas. De Teresina para Marcolândia, são 8 horas. Se você vier de avião, você vai saltar em Juazeiro, né? São 3 horas, você vindo de carro. Se você saltar em Petrolina, são 5 horas de carro. Se você saltar em Teresina, são 6 a 8 horas de carro. Entendeu? Então, tem ônibus, que você pode pegar o ônibus, saltar em Picos, e de Picos de carro para Marcolândia são 2 horas. Né? Mas vou falar para você, vale a pena. A cidade de clima agradável, de um povo abençoado. E se a tua igreja, meu amigo, quiser fazer uma caravana para cá, entendeu? Faça, alugue o ônibus, né? E venha para cá. Né? E você será muito bem recebido aqui na nossa cidade. Não vai faltar trabalho, não vai faltar experiências para vocês. Né? E é um pouquinho difícil, porque parece que é contramão, mas dá para chegar. Né? Dá para chegar. Se você quiser conhecer Marcolândia, eu te convido. Você não vai se arrepender de conhecer essa cidade abençoada no sertão do Piauí. Maravilha. Olha só, eu fui informado aqui que de Brasília para Marcolândia, eu estou em Brasília, né, pastor? Então, assim, de Brasília para Marcolândia, dá 1.653 quilômetros só. Só isso. Então, dá para ir de carro passeando. Passeando pelo campo. Se quiser aparecer aqui, meu amigo, a casa está aberta. É só marcar a data. Pronto. Te recebo aqui. Maravilha, maravilha. Pastorzão, foi muito bom conversar contigo, viu? Muito bom mesmo. Que Deus continue te abençoando aí, né? Tanto o senhor quanto a minha amiga Genilda, a Débora, todo esse povo aí que tá aí junto, né? E claro, plantando igreja aí. O senhor estava falando sobre os outros missionários, eles são daí de Marcolândia ou são de fora também? Não. Eles, o que veio daqui, eu mandei um radical daqui de Marcolândia, e ele foi para Paulo Afonso e depois ele saiu, né, do Radical e está plantando igreja em Jacobina, na Bahia. Os que eu recebi vieram de fora. Né? 2 meninas vieram de Exu.
que são as missionárias Jéssica e Maria. Né? Sim. Uma veio de Alto Alegre, de São Paulo, que é a Sara. Uma Sim. casou e está em, acho que é Conap, cidade de Conap, em Alagoas, vai ser Sergipe, né? Que Sim. era a Mariana, que veio de Bauru. E a Stephanie casou com Cleilton, né? Cleilton é de Petrolina, no Pernambuco, e Stephanie de Tocantins, né? Então em Caldeirão. Então, na verdade, eu tenho um monte de sotaque diferente aqui. Né? Aqui no Piauí. Igual Brasília aí, né? Igual Brasília, né? Que é a terra de todos nós. Né? Tá certo. Pastor, suas considerações finais, querido. Primeiro, eu quero agradecer, né, a possibilidade, o convite de vocês de estar aqui essa manhã. E quero dizer para você, vale a pena, igreja, vale a pena investir cada centavo na obra missionária. Quer seja ela estadual, mundial ou pela tua junta de missões nacionais. Vale a pena. Quando você investe em missões, você investe nos sonhos de Deus, que preparou não só para a sua igreja, mas preparou na vida de pessoas que Ele tem separado para pregar o Evangelho no nosso país. Acredite, né? Quando você investe em missões, você participa do sonho de Deus de evangelizar todo o nosso país. Né? Eu, como missionário da Junta de Missões Nacionais, eu me sinto honrado de participar da nossa junta como missionário. Né? Eu me sinto honrado de fazer a obra dele e ter pastores, né, que acreditam em mim, de ter irmãos e igrejas que acreditam no meu trabalho, no trabalho da Genilda, no trabalho da Débora, aqui no nosso sertão. Porque não é só plantar igreja, é cuidar de gente. Nós aqui abrimos um trabalho de artesanato, porque tem pouco trabalho com artesanato de madeira. Eles estão trabalhando e confeccionando coisas que a gente pode vender na feira, pode vender na internet. Tudo com madeira, irmão. Entendeu? Aprendendo a mexer com maquinário. A minha filha, por causa da pandemia, não está podendo, mas estava ensinando balé em Caldeirão Grande, né? Ensinando essa arte da dança para pessoas que não tinham, né, essa possibilidade. Então, quando você vem para um lugar desse que as coisas são difíceis, você agradece a Deus de ser uma bênção no lugar para abençoar outras pessoas. Né? Porque a Bíblia fala que maior que abençoa do que é abençoado. E as pessoas que nós abençoamos, queremos que elas fiquem maior do que nós, para que elas possam abençoar mais pessoas do que nós temos abençoado até hoje. Então, meu amigo, sou muito feliz de participar da família da Junta de Missões Nacionais. A todos vocês, o meu muito obrigado. E orem por cada missionário do nosso país. Maravilha, pastor, mais uma vez, muito obrigado, Deus te abençoe e até a próxima. Você quer dizer para você que é uma simpatia, é muito bom mesmo a gente ter pessoas de bem com a vida, pessoas resolvidas, né? Porque assim você inspira com certeza muita gente aí em Marcolândia. Quem nasce em Marcolândia é o quê, pastor? Marcolandense? Marcolandense, isso, Marcolandense, entendeu? Ok. Pastor Alexandre, que é carioca, mas marcolandense de coração. Até a alma. Tá certo, então. Pastorzão, até a próxima, então, viu? Muito obrigado. Ok, meu irmão. Sempre às horas. Quando vocês precisarem, é só mandar um telefonema. Forte abraço a todos aí da sede. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária, aqui na Rede 316.